Bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira pela manhã, Israel e Aliança. Na lição passada a gente estudou justamente sobre esse contexto, escolhidos entre todos os povos, a nação os hebreus foram escolhidos para ser a nação de Deus, e havia um acordo sobre a terra, eles iam herdar a terra prometida e tudo mais, mas existia um acordo, uma aliança que foi feita, da qual eles deveriam obedecer. O interessante é que a promessa de Deus foi cumprida, a aliança da qual Deus disse que ia dar uma terra que manava leite e mel, uma terra que prometeu a Abraão, foi cumprida ali com Moisés e Josué. O povo entrou na terra prometida, mas o interessante é a gente notar que no contexto da história, a aliança foi quebrada, aquele laço, aquela união que o povo tinha criado ali com o Senhor, foram quebradas. E a gente vai analisar com carinho, olha só. Mas eles não quiseram ouvir, a partir de terça-feira, a aliança é Israel e a aliança. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração, maligno. Por isso, fiz cair sobre ele todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Jeremias capítulo 11, versículo 8. Se você for analisar o contexto de Jeremias capítulo 11, você já vai ver a aliança de Deus sendo, a aliança do povo que fez com Deus sendo quebrada. O povo prometeu ao Senhor que obedeceu assim, em todos os princípios. Na hora que Josué vai dar o discurso ali para a nação que entrar na terra prometida, o povo, não, o que você disser, o que o Senhor falar, a gente vai obedecer. Mas a gente vê que o povo começou a quebrar esses princípios ali, e Jeremias capítulo 11 já vai dando uma ênfase ali da profecia dos 70 anos que o povo ia passar em Babilônia, cativo em Babilônia. Olha só, analisando esse contexto, a gente vai para Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz que a maldade do ser humano já tinha se multiplicado sobre a terra grandemente. Olha só, antes das grandes crises, a maldade foi intensificada. A gente analisando com carinho, quando o povo entra na terra prometida, Deus prometeu que ia dar, eles estavam ali, era uma terra boa, uma terra da qual Deus ia cuidar deles, mas eles começaram a desobedecer ao Senhor. Quando eles fizeram isso, automaticamente veio recaindo maldição. As nações começaram a querer invadir o povo de Israel, a derrotar ali, a destruir, e estavam começando a vir maldade, porque o ser humano começou a desobedecer ao Senhor. Infelizmente, a história de Israel foi, em grande parte, um padrão repetido de apostasia seguido por juízo divino, arrependimento e um período de obediência. Apenas por um curto período do governo de Davi e Salomão foi controlada toda a extensão do território prometido. Observe estes textos de Jeremias sobre a apostasia de Israel. Se um homem repudiar a sua mulher e ele o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela. Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso. Ora, vocês se prostituem com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Mas, assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim vocês foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 1 e 20. É interessante a gente notar esse contexto, esse paralelo. A gente vê muito isso lá em Apocalipse, a mulher vestida do sol, vê também o contexto ali da grande meretriz, e dentro desse contexto Deus está comparando como um casamento, uma união, uma união muito importante. A gente vai analisar agora, olha só que interessante. Olha, isso traz à mente algo mencionado anteriormente, a aliança que Deus deseja conosco. Não é apenas um insensível acordo legal feito entre empresários que buscam o melhor negócio, mas um compromisso tão sério e sagrado quanto o casamento. E por essa razão, o Senhor usou essas imagens. A apostasia de Israel não teve origem na desobediência, mas na quebra do relacionamento com o Senhor. Uma ruptura que resultou na desobediência e que trouxe o castigo sobre eles. Então, dentro desse contexto, a gente precisa urgentemente voltar os nossos olhos para o Senhor, começar a estudar a palavra dele com carinho, analisar esse contexto e ver em que aspecto a gente se encontra. Precisamos se achegar ao Senhor. E mesmo que a gente cometa algum pecado, algum erro, a gente precisamos se jogar nos braços daquele que pode resolver, aquele que pode solucionar esse problema. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e
e que o Espírito Santo de Deus esteja guiando vocês umas mansões celestiais. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos por essa mensagem, que o teu Santo e bom Espírito venha estar conosco. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.